A isométrica do VP5 foi um problema, então vamos lá as dicas. As arestas que são inclinadas, elas não aparecem em verdadeira grandeza na isométrica, elas sofrem distorção. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar o ponto de início, o ponto de final e depois ligar ponto a ponto. Então, eu já desenhei aqui o esqueleto usando auxiliares. Se a gente analisar as vistas, a gente vai perceber que essa aresta aqui ela é paralela aos eixos de projeção, então ela vai aparecer em verdadeira grandeza. Então, o que a gente precisa fazer é só copiar ela para lá, para a isométrica, não precisa nem fazer medida para saber quanto que é. Pronto. E agora é só a gente ligar ponto a ponto aqui. Na vista superior a gente consegue perceber que a face lateral direita ela não tem nenhum chanfro, então ela é linear. Olha, a rampa vem do topo dessa face mais baixa até o topo da face mais alta. Então é só ligar do topo da face mais baixa até o topo da face mais alta. Aqui a aresta vem do topo da face mais baixa e vai até a lateral, até o vértice dessa aresta, e depois continua subindo até o topo. Importante chamar atenção para a posição relativa das vistas, que foi outro erro recorrente. Então, a vista frontal, ela baliza todas as outras. Então, aqui a gente tem vista frontal, vista superior acima da vista frontal e vista lateral esquerda, à esquerda da vista frontal. Isso significa que a gente está com projeção no terceiro diedro. Quando vocês tiverem dúvida, é só consultar a norma, são 2 folhas, norma 10063, e acho que a norma é o material mais direto que a gente pode encontrar em relação a isso. Aqui a gente precisa manter a posição relativa das vistas, então a frontal sempre baliza todas as outras, tanto no primeiro diedro quanto no terceiro diedro. O que vai mudar para a projeção do primeiro diedro para a projeção do terceiro diedro é que a vista lateral direita do objeto no primeiro diedro vai aparecer à esquerda do objeto. A vista superior vai aparecer abaixo da vista frontal. A vista lateral direita vai aparecer à esquerda da vista frontal. A vista lateral esquerda vai aparecer à direita da vista frontal. No terceiro diedro, não. Por causa da posição do observador e da posição do plano de projeção em relação ao objeto, a vista superior vai aparecer acima da vista frontal do objeto, a vista lateral direita vai aparecer à direita da vista frontal e a vista lateral esquerda vai aparecer à esquerda da vista frontal. Outro ponto importante que eu acho que vale a pena reforçar é a questão da escala gráfica. A escala gráfica é um desenho. Ela é muito importante porque ela aponta para a gente a dimensão do objeto. Então, mesmo que a gente tenha erros na legenda, se a gente tem uma escala gráfica, a gente consegue reconstruir as dimensões do objeto. Então, a escala gráfica é um desenho, o legal é que ela aumenta e diminui junto com o desenho. Então, mesmo que a gente imprima errado a folha, imprima numa escala errada, a escala gráfica salva a gente nessas horas. Bom, a escala gráfica a gente constrói da seguinte forma. Dependendo do tamanho do meu objeto, esse daqui, a gente tem módulos de distância de 2, 4, 5, 6, 1,5. Então, a gente consegue fazer uma escala gráfica com uma unidade de representação de 1 em 1. Então, eu coloquei 3 aqui. Às vezes, a gente poderia ter colocado 1, 2, 3, depois um quadrinho com tamanho de 5. Também é válido, porque dá a possibilidade do observador ter mais de uma referência de unidade. Então, tem uma unidade de 1 em 1, depois tem um quadrinho com 5 unidades de uma vez.
Aí eu coloco a numeração e no final eu coloco a unidade de medida do objeto real. Aqui na legenda também aparece a unidade de medida do objeto real, nunca a unidade de medida escalonada. Então, na atividade a gente recebeu o desenho do objeto, das vistas do objeto e tinha uma unidade indicada lá. Aquela unidade se refere ao objeto real, não é a unidade do desenho. No desenho a gente muda os tamanhos, a gente escalona para ficar com uma visualização mais adequada. E outra questão é a escala numérica. Então, para a gente, a nossa referência da escala numérica no CAD, o CAD às vezes faz com que a gente, como não é físico, né, o desenho ele é virtual, ele aparece na tela só, a gente não é palpável, a gente até pode imprimir no papel. Depois de impresso, seria mais fácil a gente ter uma noção melhor dessa questão da escala numérica. Mas como a gente não imprimiu, a gente só está usando PDF, que também acaba sendo virtual, a gente não é físico, não consegue pegar, não consegue ter noção do tamanho disso em relação ao tamanho do nosso computador. Às vezes a gente se perde um pouco nisso. Bom, mas a nossa referência é aqui o nosso tamanho da folha. Então, vamos fazer um comando de dist para ver quanto que está o tamanho dessa folha. 42. Não interessa a unidade que a gente definiu lá no CAD. Está com 42 e a folha de papel nossa 3, tem 42 centímetros. Então, significa que esse desenho que está aqui representado com 6, olha o tamanho dele em relação ao tamanho da folha. Vocês acham que ele está com 5 milímetros, ou seja, meio centímetro? Divide essa distância aqui em 42 partes. Daria isso aqui, mais ou menos, olha, daqui até a extremidade. 1 centímetro. Meio centímetro seria isso. Então, óbvio que esse desenho aqui não está com 5 milímetros. Ele está com 5 centímetros. Se ele está com 5 centímetros, ele não está igual ao objeto real, que tem 5 milímetros. Ou seja, para fazer o desenho, a gente já usou uma pré-escala. Então, a gente já pegou aquele objeto que tinha 5 milímetros e já desenhou ele com 5, no caso, centímetros. Então, a gente já fez uma escala de ampliação de 10 vezes. Por isso que a escala numérica aqui é 10/1, para esse exercício, para essa atividade, para o VP5. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, tem outros exercícios com outras unidades que vocês vão ter que usar outras escalas. O desenho, a gente sempre faz o desenho em módulo, lembrando, frisando, é muito importante. A gente não usa escalonar o desenho, porque fazer o scale mesmo, comando de scale no AutoCAD, a gente não usa fazer isso, porque senão a gente altera, a gente modifica a dimensão do objeto de desenho, do vetor de desenho. Aí, se eu for por uma cota, se eu for fazer um dist, como eu fiz aqui, para conseguir saber quais eram os tamanhos e conseguir saber exatamente qual era a escala, vai dar tudo errado. A folha pode estar alterada também. Em alguns casos, a gente, no lugar de alterar o desenho, fazer um scale, comando de scale, multiplicar ou dividir o tamanho do desenho, a gente aumenta, multiplica ou divide o tamanho da margem. Porque a gente consegue manipular dessa forma, porque a margem não leva a cota. Então, o nosso problema é ficar com a cota real. O objeto, a cota que está aparecendo ali tem que corresponder ao objeto real. Então, na minha cota, eu sei que aquela distância ali é 6. Na cota não aparece unidade, do jeito que a gente configurou. Não aparece unidade. Para saber a unidade da cota, eu venho aqui na legenda, milímetro. Bem, e a minha escala gráfica também ajuda a saber qual é essa unidade. E se sobrou alguma dúvida aí, se vocês ainda tiverem mais alguma dificuldade, é só avisar.